Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Se você está acompanhando essa mensagem aqui antes das 6:30 da manhã, isso significa que eu vou estar levando minha filha para o CTM, 6:30 da manhã. Se você está assistindo depois, eu já levei ela, tá bom? Ontem, né? Hoje é um dia bem alegre, né? Porque minha filha está entrando no Centro de Treinamento Missionário, vai ficar 2 semanas ali e depois vai direto para Belém do Pará, né? Compartilhar o evangelho lá. Bom, ontem eu estava voltando do trabalho, subindo uma ladeira, um morro, eu estava pensando, muito feliz. Não tem dinheiro que pague, né? Uma filha ir para a missão, a alegria que eu estou sentindo no meu peito. Então não tem dinheiro que pague, eu estou muito feliz. E eu queria só compartilhar isso com vocês. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 13, tá bom? Aqui o capítulo ele pode ser comparado com Mateus capítulo 6, tá bom? Dá para ser comparado com isso. Então vamos lá, pegar alguns capítulos aqui, alguns versículos aqui que eu vou dar ênfase para ensinar. Eu queria também mandar um forte abraço aí para o pessoal, né, que acompanha a aula online, 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 da manhã eu dou aula. E hoje, né, especificamente porque eu estou indo levar minha filha no centro de treinamento missionário, então eu não vou poder dar aula. Eu pedi aí pro Johnny dar aula para mim, então gratidão, irmão, por poder compartilhar a aula aqui com as pessoas, tá bom, do grupo. Vamos lá então aqui, no capítulo anterior, é comparável ao capítulo 5 de Mateus, né? Que é as bem-aventuranças, o sermão da montanha ali. Bom, falando sobre o sermão da montanha, algo que ficou bem claro foi que Jesus Cristo disse, né? Eu vos concedo serdes a luz do mundo, a luz deste povo, né? Ou disse, né? Vós sois a luz do mundo. Então ele ensinou que nós somos a luz do mundo. Como nós vamos brilhar? Essa é a pergunta. Como eu devo me comportar para mostrar essa luz? Então aqui nesse capítulo, ele fala como nós devemos ser essa luz. Por exemplo, logo nos primeiros versículos aqui, ele fala sobre dar esmolas, né? Ajudar o próximo. Então, mostrar a luz de Deus, né? Fazer com que nossas obras sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem a Deus, significa fazer esmolas ou ajudar as pessoas na frente para que outras pessoas vejam. Veja aqui o ensinamento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Em verdade... Desculpa, minha garganta está melhorando ainda. Em verdade vos digo, que gostaria que desse esmola aos pobres, mas guardai-vos de fazer vossas esmolas diante dos homens, para ser vistos por eles. De outra forma, não recebereis galardão algum de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derdes esmola, não toqueis trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que as tuas esmolas sejam dadas em segredo, e o teu Pai, que te vê em segredo, te recompensará abertamente. Então, mostrar as obras de Deus não significa mostrar que a gente está ajudando o próximo. A gente ajuda não para mostrar que está ajudando, tá bom? Não é para ser bem visto pelas... Não é essa a intenção da gente mostrar a nossa luz e ofuscar a de Deus. Não, não. Nós devemos sempre mostrar a Deus. Aqui, inclusive, ele fala, né? A mão esquerda, né? A mão direita não precisa saber o que a mão esquerda está fazendo, né? Então, nem todo mundo precisa saber, ou ninguém precisa saber quem você está ajudando, tá bom? Eu gosto muito da oferta de jejum e outras ofertas, porque nos ajuda a cumprir esse mandamento de dar com a mão e a outra não precisa ficar sabendo. Eu nem preciso ficar sabendo também para onde foi o dinheiro. Eu lembro, né, dessa experiência quando eu entrei recentemente na igreja, né, isso faz bastante tempo, eu estou agora com 43 anos, né? Quando eu entrei para a igreja com 17, 18 anos ali, tava um repórter, ele bateu uma foto, né, aqui no nosso Brasil, pro lado do Nordeste,
uma criança, né, desnutrida ali, dava para contar os ossos da costela, e do lado da criança tinha um urubu ali, né, parecendo, né, que estava esperando a criança cair para começar a comer ali. É uma cena horrível. E aquela cena fez com que o Brasil mostrasse a fome que havia no Nordeste. Então, muitos se solidarizaram e mandaram mantimentos, ajudaram para lá. E isso passou nas mídias, né? Eu vi várias igrejas recolhendo alimento, fazendo e ajudando. E na minha igreja eu não estava vendo nenhuma campanha, né, sobre esse tipo de ajuda. E eu fiquei preocupado. Eu falei, nossa, será que se eu quero ajudar, eu vou ter que ir em outra igreja fazer a doação, né? Mas eu orei ao Senhor e me senti em paz com isso. Somente fiz o meu jejum e ajudei da maneira que eu pude, né, nas ofertas de jejum da igreja. E depois, né, anos depois ali, eu fiquei sabendo que a igreja foi uma das que mais ajudou, né? Sempre tem apostos assim, alimentos para levar, né? Inclusive a igreja é responsável por um produto que tira, né, essa desnutrição das crianças, testado na África, né, que ajuda ali as crianças a se desenvolverem, é um alimento rico, né? Então, veja só, né, eu estava preocupado, mas a igreja estava cumprindo esse mandamento. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Bom, aqui então, ele fala que quando nós ajudamos o próximo, nós não devemos tocar trombetas diante de nós, ou seja, eu sou bom, né? Você, sei lá, isso pode acontecer até mesmo internamente, né? Um amigo seu precisa de um dinheiro, você vai lá e dá R$ 100 para ele, e assim que ele vira as costas, você fala, eu consigo ajudar, eu sou autossuficiente. Só sabe essa arrogância dentro de nós? Não, nós temos que ter o espírito de humildade dentro de nós, né? E agradecer pelas oportunidades que Deus nos dá de ajudar ao próximo. Então aqui fala um pouco sobre isso, né? Que a gente tem que ajudar não para ser aplaudido pelas pessoas ou para ser reconhecido pelas pessoas, ou conhecido como GH, né? A glória dos homens, que é citada aqui. Continuando aqui, ele fala sobre as orações. Também as orações não deveriam ser feitas em pés, nas sinagogas, na rua, para outras pessoas virem e falar, nossa, que pessoa espiritual, como essa pessoa faz a oração bonita, também não é a intenção. Então, Jesus Cristo ensina que quando orarem, eles deveriam entrar em seus aposentos, né, fechar a porta e conversar sinceramente com Deus ali. E Deus recompensaria-nos abertamente, tá bom? E aí, então, no versículo 9, ele começa a falar o modelo da oração, né? Ele fala como nós devemos orar. E é uma oração de comprometimento. O Senhor pede que nós nos comprometemos nessa oração. Ou seja, que nós devemos fazer. Por exemplo, aqui no versículo 9 em diante, diz assim, ó, portanto, assim orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja aceita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que nessa oração, né, comparando também com Mateus capítulo 6, o Senhor fala de coisas que nós devemos pedir a Ele, mas sempre colocar Deus em primeiro lugar. Aqui mostra bem a prioridade. Primeiro fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. Depois a gente vai pedir coisas para nós também. Coisas essenciais, mas que primeiramente colocar Deus em primeiro lugar, que é o que vai mostrar um dos últimos versículos aqui, né? O versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Bom, então aqui, continuando o versículo 11, ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Conforme eu falei lá em Mateus, né, capítulo 6, também tem Jesus Cristo ensinando sobre a oração e ele fala essas mesmas palavras, né, que nós devemos pedir ao Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que dívida é essa, né? Lá em Lucas, fica muito mais claro que dívida é essa. Lá em Lucas capítulo 4, no capítulo 11, versículo 4. Lá ele fala o seguinte, né? Aqui. Pai Nosso Lucas apresenta como pecados, né? As dívidas, ele coloca, em vez da palavra dívida, ele coloca pecados. E essa é nossa dívida com o Senhor, nossos pecados. Nós temos uma dívida com Deus.
uma dívida que nós não conseguimos pagar. Ele que paga para nós, na verdade. Tá bom? Então, as dívidas é os pecados. Então, quando as pessoas nos ofendem ou cometem pecados contra nós, também nós devemos perdoá-las. Porque assim, aqui é a oração, né? Uma oração que nos compromete, né? É como se eu estivesse dizendo: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Esse é o sentido aqui, tá bom? Então, por isso que é uma oração que nos compromete com o Senhor. Aqui, vamos lá, versículo 19. São vários ensinamentos, né, que Cristo vai trazendo aqui. O versículo 19 diz: não entesoureis para vós tesouro na terra, onde a traça e as ferrugens consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde as traças nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, acumular riquezas na terra, conforme na própria oração que ele ensinou, primeiro buscar o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas do reino, depois pedirmos coisas para nós também. E aqui nesse versículo, ele fala sobre nós acumularmos riqueza no céu, tá bom? E no céu não se acumula ouro, prata, nada disso. É por meio de nossas boas obras, tá bom? Que nós acumulamos riqueza no céu. Mas isso não significa que dá para comprar o céu com a moeda da obediência, tá bom? O céu, ele é ganho por meio da expiação de Jesus Cristo. Mas também existe algo que nós podemos fazer, que é viver o evangelho, tá bom? Para ser merecedores desse reino. Vamos lá, versículo 25. Bom, aqui está indo já para o final do discurso aqui de Jesus Cristo. O versículo 25 em diante, é interessante ver que aqui fica muito claro quando Jesus Cristo está falando para a multidão e quando ele está falando para os 12 discípulos, 12 apóstolos aqui que ele havia escolhido, tá bom? Então aqui ele está falando aos apóstolos, veja só como ele se direciona para eles. E amanhã, já no capítulo 14, a gente vê que ele fala voltando-se para a multidão. Então ele vai falar para toda a multidão. Embora essa parte aqui dos versículos seja para os apóstolos, né, ela vai tratar sobre ansiedade, que eles não deveriam ficar preocupados com certas coisas. Hoje em dia o mundo anda muito preocupado, né? Diz que o mal do mundo hoje é a ansiedade. Muita gente tem essa ansiedade. Vamos ver como as escrituras tratam esse ponto, né, da ansiedade, o que Jesus Cristo ensinou aqui aos apóstolos, mas que também muitos desses pontos podem se aplicar a nós e nós vamos fazer aqui a aplicação. Vamos lá, versículo 25 em diante, falando para os 12, ele diz aqui: então aconteceu que após ter dito essas palavras, ou seja, para a multidão, Jesus olhou para os 12 que havia escolhido e disse-lhe: lembrai-vos das palavras que eu disse, porque eis que sois vós os que escolhi para ministrar a este povo. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quando ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Ele está falando que esses 12 que ele escolheu aqui não eram para se preocupar com comida, com vestido, com roupas, até porque o serviço desses 12 aqui, tal como é hoje em dia, né, o serviço dos apóstolos e profetas, ele é de tempo integral, ele é totalmente consagrado ao Senhor. Eles vivem uma lei da consagração, então não precisa eles se preocuparem em ganhar dinheiro para vestir roupa. Aqui a gente não vai ver essas pessoas acumulando riqueza e tendo fazendas, carros luxuosos, nada disso. Não vamos ver nada disso. Inclusive Pedro, né? Também lá no Novo Testamento fica notório, visível que eles estavam vivendo a lei da consagração. Pedro ele diz, né, para aquele paralítico lá na rua direita, né, na rua Formosa, próxima ao templo ali, ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então ele não tinha ouro nem prata. Então o chamado de apóstolos, profetas, não é para acumular riquezas para essa vida. Pelo contrário,
Eles poderiam estar desfrutando, né, de uma aposentadoria, curtindo aí uma praia, alguma coisa assim, mas eles estão dedicados ao serviço do Senhor, viajando, compartilhando o Evangelho. Inclusive, a palavra apóstolos significa enviados, tá bom? Ou seja, enviados a ensinar. Então, aqui, para os apóstolos, acredito que ele esteja falando para eles não precisarem se preocupar, porque o tempo deles é integral no serviço da igreja, então também eles poderiam ter o seu sustento da própria igreja, tá bom? Não precisariam trabalhar. Esse é um dos ensinamentos aqui. Ele continua, né? Esse tema de ansiedade ainda continua. Ele diz assim, também dá para se aplicar a nós. Olhai as aves, desculpa. Olhai as aves do céu, pois não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? E qual de vós, por preocupar-se, pode acrescentar um côvado de sua estatura? Aqui, né, a palavra estatura significa medida. Qual de nós, se preocupando, vai poder aumentar os anos de nossa vida? Esse é o sentido aqui. E por que vos preocupeis com o que vestireis? Atentai para os lírios do campo, como eles crescem, e eles não trabalham nem fiam. Digo-vos, contudo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se o Senhor assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, né? A erva do campo, inclusive flores, eles usavam para acender fogão, forno, né? Por isso que ele usa aqui a expressão de que um dia está bonita, no outro dia é lançada no forno ali, no fogo. Também vestirá a vós, se a vossa fé não for pequena. Então aqui a gente vê que um grande mal se aplicando a nós, né, no nosso tempo aqui é a ansiedade. A ansiedade, ela ataca muitas pessoas. Só que a ansiedade, aqui nesses capítulos, ele está caracterizado como um pecado, tá bom? Por quê? Porque a ansiedade, ela demonstra ali uma falta de confiança em Deus, tá bom? Não estou dizendo que todas as ansiedades é falta de confiança em Deus. Nós devemos exercer nossa fé, inclusive a palavra exercer é exercício mesmo, praticar sempre, tá bom? Mas existe ansiedades, né, que nós temos, mas que também, por mais que nós temos dificuldades, nós também podemos entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Existe ansiedade hoje em dia para ver se o dinheiro vai chegar até o final do mês. Então existe esse tipo de ansiedade, preocupação, como que eu vou pagar minhas contas, né? E outras, né? Como eu vou adquirir isso, né? Às vezes nem é o que você precisa, mas é aquilo que você quer e vai lá e estoura cartão de crédito. Ansiedade. O problema hoje em dia é muito o marketing, né? A gente pensa que pode ver as coisas, é empurrado sobre nós por meio de propaganda, consumo, e a gente acaba criando muito desejo de adquirir muitas coisas que nós não precisamos, mas nós queremos, né? E aí acabamos colocando o pé pelas mãos aí, né? Muita gente precisa de ajuda, mas foi porque colocou os carros como é que fala? A carroça na frente dos bois, né? Meteu os pés pelas mãos, né? Também é dito esse ditado aí, né? E acabou fazendo uma dívida para adquirir algo que não tinha tanta necessidade assim. Bom, enfim, todas essas coisas são preocupantes. Mas veja bem, se você pegasse um judeu da época de Jesus Cristo e trouxesse para sua casa e ele abrisse o seu guarda-roupa, ele ia falar que você é extremamente rico. Na época de Jesus Cristo, tinha-se ali, cada judeu tinha 2 peças de roupa apenas, né? Após qualquer um deles que abrisse o seu guarda-roupa ou o meu guarda-roupa, diria, né, as palavras que Jesus Cristo disse aqui, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nós temos aqui, né? Quantos sapatos você tem, né? Quanta roupa, né? O guarda-roupa cheio. Então, nós temos muita abundância, mas parece que nunca chega, né? Parece que sempre queremos mais e mais. Veja o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. Por nada estejais ansiosos. Ele não qualificou alguma coisa, não. Ele colocou por nada.
Se por outro lado, o versículo que nós estávamos lendo estava sendo específico para os apóstolos e profetas, aqui Paulo está falando para toda a multidão, tá bom? Para todos os membros daqui da igreja. E ele diz, né? Vou repetir: por nada estejais ansiosos. Ante as vossas petições, seja contudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então veja, não é que a gente não vai ter coisas para pedir ou necessitamos, mas essas coisas nós devemos pedir ao Senhor. Mas em nada estejamos ansiosos, porque devemos confiar em Deus. Ele continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma coisa virtuosa, de algum louvor, nisso pensai. Então veja, ao invés de ficar pensando na ansiedade, no que pode acontecer de ruim, começar a pensar no que é bom. Ele começou a falar vários pensamentos virtuosos aqui. O nosso tempo já estourou aqui. Só vou ler aqui o último versículo aqui para nós finalizarmos. Ele concluindo aqui, né? Esse aqui não é uma palestra de autoajuda, na verdade, né? Esse aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele concluindo aqui, versículo 31 em diante, ele faz a conclusão sobre essa ansiedade, sobre esse querer aqui. Ele diz assim, ó: portanto, não vos preocupeis, né? Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que haveremos de vestir. Porque vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então assim eu termino, né, com essa palavra. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Né? Então eu reconheço que a ansiedade é um mal que há no mundo, né? Mas aqui nessa parte daqui das escrituras é tratada como um pecado, uma falta de confiar em Deus, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.